Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite. Que a paz de Jesus se faça entre nós, mas que também essa nossa esperança de melhora, de aprendizagem, tenha de fato a nossa contribuição. Jesus vai ficar alegre com isso e nós seremos melhores e felizes. Nós vamos falar de uma lição importantíssima. E alguém vai dizer assim, mas todas as vezes que o orador vai dizer, fala que a lição é importante. Não tem culpa, se é, né? Fazer o quê? Mas então vamos falar hoje sobre a missão dos profetas. E aí a gente já começa imaginando. Os profetas fazem parte da história da humanidade com muita significação, com muito significado. Mas faz parte definitivamente do cristianismo. Mas nem sempre nós temos uma noção exata sobre isso. E não deixa de ser interessante compreendermos e conhecermos o significado disto. Vamos falar tanto nos profetas, no entanto, nós não sabemos nos avaliar diante deles. Interessante, né? E toda a proposta do Evangelho, histórica, simplesmente evangélica, tem essa característica, esse objetivo de fazer com que o Evangelho nos confronte diante daquilo que está sendo colocado. Essa é uma questão interessante. Nós que somos estudiosos ou que queremos sê-lo, né? Precisamos então ter a noção de que tudo que está no Evangelho é para nós. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista. Hoje é um exemplo para isso. Nós temos a presunção de fazer com que nós nos vejamos diante dos profetas. Não seria interessante isso? Não é interessante isso? Mas eles tiveram um papel muito importante. A gente vai ver isso no livro Boa Nova. Lembrando que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, no seu item 4. Ali naquela lição, na lição 30 do livro Boa Nova, denominado Os 500 da Galileia, nós temos citado muito essa lição ultimamente. Fala uma coisa interessante, que antes, na preparação para o cristianismo, veio Moisés, naturalmente, e também os profetas. E quando a gente lembra daqueles anúncios, né, do anjo Gabriel, por exemplo, através de alguém que era intermediário para isso, do profeta Isaías, e de vários outros que deixaram a sua história gravada, nós nem sempre paramos para meditar sobre a sua importância. Cada época, um tipo de profecia ou de faculdades que as criaturas vêm para desenvolver, atende a determinados momentos. E é por isso que naquela época, por exemplo, nem se falava em doutrina espírita. O que se falava era sobre a existência de um Deus único, que era, dentre essas coisas coisas extracorpóreas, né, ou metafísicas, que a gente poderia chamar assim, estas coisas eram quando o indivíduo procurava compreender que existia um Deus, nada mais que isso, e já estava tendo a ideia de um Deus único. Depois chega Jesus com aquele impacto tremendo. Meu reino não é desse mundo, e existem muitas moradas na casa do meu Pai.
Então, na medida em que o homem vai se aculturando, vai aprendendo, na medida que o homem foi descobrindo a era do Espírito, por exemplo, a partir de Allan Kardec, certos tipos de fenômenos vão se modificando, mesmo naquela época. Ou seja, a contundência deles, a apresentação deles na face da Terra. Então, era muito frequente isso. Aquelas pessoas, então, que intuitivamente ou com outras formas de faculdade acabavam revelando. Então, essa é uma questão interessante para nós podermos analisar. Então, o Evangelho vem nos explicando que, em função mesmo dessas situações, acaba que houve uma certa confusão. Isso é muito comum em linguística, o fenômeno linguístico. É por isso que quando a gente vê o dicionário, por exemplo, a gente vê lá uma palavra com vários termos. E a gente fala assim, significa a mesma coisa. Significa relativamente. Tanto que um literato, por exemplo, ao fazer a sua obra, coloca por exemplo, vou tentar trazer um exemplo. Ele, em determinado momento, colocou um sonho, né? A busca de um sonho. Depois ele pensa assim, poxa, mas para esse caso aqui não chega a ser um sonho, é um devaneio. Mas lá no dicionário vai encontrar devaneio, sonho. São palavras similares. Então, assim também, passou isso para a história da humanidade. E os profetas, então, ficavam sendo aquelas criaturas que tinham poder de adivinho, poder de adivinhações, os adivinhos. E que, em todas as épocas, sempre gerou uma efervescência, ainda não é a palavra, que sempre gerou uma especulação exagerada acerca disso. Então, se depois da vinda dos profetas que antecederam aos que foram considerados os primeiros trabalhadores da obra de Jesus, e a gente costuma pensar só nos últimos, lá na questão, melhor dizendo, na lição número 30, os 500 da Galileia, está explícito que aqueles que ali estavam eram os primeiros trabalhadores. Eles constituindo os primeiros trabalhadores e que depois, mandados por Jesus, seriam os pais da igreja, seriam os mártires, os considerados sábios, os filósofos e nós, os espíritas. E tendo então um dos mecanismos, vamos dizer assim, para poder fazer a propagação dos ensinos de Jesus, a capacidade das profecias. Profeta, então, não precisa ser necessariamente aquele indivíduo como o era antigamente, pela distância do entendimento das pessoas para com a realidade, esse desvendamento começa a ser menor. E de várias formas. Em determinadas ocasiões, a natureza profética era de um jeito, pela própria necessidade. Então, as aparições, por exemplo, as materializações, podemos dizer assim, elas aconteciam numa escala muito maior naquela época de Jesus. Mesmo antes da vinda das explicações que viriam, muito antes, que viriam consolidar na face da Terra aquilo que hoje nós compreendemos com mais naturalidade. Mas é interessante observar que quanto mais ostensivo o fenômeno, mais indica atraso do ser humano. Apesar que o homem está sempre buscando isto. E é onde começa a entrar, então, os caracteres das nossas reações com relação à capacidade dos nossos anseios, com a capacidade que as criaturas possam ter de satisfazer as nossas necessidades, as nossas curiosidades, ou simplesmente as nossas especulações.
E aí a gente começa a entender, então, que essa lição que nós pensávamos que não tinha a ver tanto com a gente, tem diretamente. Nós não precisamos estar vivendo aquela época para estarmos hoje vivenciando fenômenos a toda hora. Sem querer ser espetaculoso, lembramos-nos de uma época em que o Chico nos explicava que nós, às vezes, esbarramos com muitas criaturas no nosso dia a dia, que são criaturas materializadas. Não vamos entrar nisso para não ficarmos muito espetaculosos, muito fenomênico. Quando a gente fala dessas coisas, não deixa de mexer um pouco, a gente tem muito mais preocupação em saber destas coisas do que as coisas do nosso coração. Então é importante, mas é interessante então a gente analisar que existe um universo interessante ao qual nós podemos recorrer, que são estas informações. Porque o Evangelho fala que estas criaturas vêm com a finalidade de instruir o povo sobre aquilo que não sabe e desvendar sobre as coisas ocultas consideradas mistérios. A definição não é tão espetaculosa. Ela explica para nós que qualquer pessoa que começa a desvendar situações, alguém que está fazendo uma pesquisa e estuda, descobre alguma coisa e traz isso, ele está sendo intermediário de uma inteligência nova, de um mérito novo. Sendo assim, então, esta criatura é portadora dessa capacidade profética, ou seja, de trazer aquilo que ainda não é tão conhecido. E aí fica mais fácil, então, nós entendermos por que é que Jesus mandou, então, aqueles outros indivíduos, todos dotados de capacidades proféticas, que nada mais eram do que... Desculpa que eu não estou muito bem. Estou praticamente saindo de uma virose. Goela sequinha. Não precisa tomar banho também, não, né? Bom, e aí então é importante nós observarmos que se nós, olha que coisa interessante, poderíamos perguntar isso. Será que alguém de nós já perguntou? Eu serei um profeta? Ou posso sê-lo? Imaginando assim, como é que estas criaturas puderam ter a capacidade de explicar, simplesmente porque se aprofundaram no interesse dos seus estudos, nos desvendamentos. Então, na medida do possível, nós também, ao invés de ficarmos tão dependentes como nós queremos ser, nós podemos ser simplesmente também aqueles detentores da capacidade de instruir, de desvendar, de explicar. E isso a doutrina espírita faz com a maior sabedoria e simplicidade. Nós estamos, então, envoltos. Eu não preciso estar falando de ter, por exemplo, de ver, conhecer um Chico Xavier, para me poder entender que em muitas circunstâncias eu fui consolado por páginas distintas, por conversas distintas em torno da doutrina espírita, que são formas de desvendamentos. Naquela época, é por isso que a gente compreende, então, que naquela época era necessário que viesse alguém que pudesse fazer um despertamento, até sem utilizar fenômenos mediúnicos que só mais tarde seriam aprofundados. Não haveria possibilidade psicofônica, ou seja, da comunicação, não é, que a pessoa fala, transmitindo o que uma outra quer que se passe. Não havia tanto ainda esta possibilidade, havia outras. Não estamos dizendo que não havia, se a gente for, não é? Mas basta que nós, então, compreendamos esse tipo de coisa e façamos análise do que acontece atualmente.
mais ainda somos louquinhos atrás de fenômenos. Até em trabalho mediúnico. Deve ter alguns trabalhadores mediúnicos aqui. E é difícil um trabalhador mediúnico, principalmente dependendo de certas fases da sua vida, que ele não vá para o trabalho mediúnico pensando assim, nossa, eu estou precisando tanto, hoje eu podia receber, porque às vezes recebe, né, por bênção divina, orientações mediúnicas que vem do plano espiritual, através de algum médium que lhe repassa alguma mensagem ou desvenda alguma situação do passado. Mas é preciso, então, nós irmos nos desfazendo desse tipo de coisa. Mas para ilustrar melhor, uma vez mais, buscando o livro Boa Nova, agora na lição 16, intitulado Testemunho de Tomé. A gente tem aquelas passagens de Tomé, que ele teve que ver a mão do Cristo e tal, mas Tomé, em várias outras circunstâncias, ele ficava enchendo as paciências de Jesus. E ele tinha uma característica, Tomé. Ele era preocupado em que, através da apresentação de Jesus com coisas desse tipo, ou seja, com Jesus fazendo alguns prodígios, mostrando algumas realidades, ele achava que Jesus precisava estar mais próximo dos poderosos. Então, numa época, tinha uns funcionários de Herodes e também uns patrícios de Cornélios que queriam, uns compatrícios dele, melhor dizendo, que queriam que ele trouxesse Jesus, levasse Jesus até eles. Ele faz uma série de questionamentos lá, mas o que eles querem comigo? Na verdade, Jesus, na verdade, isso aí é uma coisa interessante, ele não dava muita bola para certas pessoas que viviam só querendo, só ostensividade. Se ele não percebesse, ele não perdia tempo com isso. É interessante a gente analisar esse tipo de coisa. Então ele não se preocupava com isso. E tentou mostrar para o Tomé de todas as formas. Mas o Tomé insistia muito com isso. E eu até anotei aqui, porque no momento não me lembrei. Eu tento, às vezes, dessa vez eu não tive muito tempo para memorizar. Peço licença para recorrer à ficha. Mas, veja só o que ele disse. E eu não quis, eu quis criar as minhas palavras, porque é uma coisa que eu estou tentando assim. Primeiro porque alguns termos ficam assim numa conjugação de verbo muito clássico, né? Ou às vezes por alguns poderia ser considerado como arcaico. Não é tanto assim, mas muitas vezes é por falta de conhecimento de nós todos mesmo. Então eu traduzi aqui, mas analisei direitinho, sem fugir do conteúdo, né? O que Jesus quis dizer para ele, que eu achei muito interessante. Então ele falou, Tomé, uma lágrima estancada vale mais do que um sinal do céu. E era isso que ele queria mostrar. Tentando mostrar, então, que nós espíritas, às vezes não damos valor. Se nós estancarmos a lágrima de alguém, será interessante. Mas se nós começarmos a pensar na possibilidade, poderemos muitas vezes pensar, nossa, eu queria ser médium de cura, eu queria curar, eu quero ser médium, pura e simplesmente, assim, sem analisar o potencial que existe em cada um de nós, independentemente da nossa capacidade profética, a força que nós podemos exercer no sentido de restabelecer a pessoa antes de podermos falar com ela sobre aquilo que o seu intelecto está pedindo para ser esclarecido. Na assistência e promoção social, isso é um fator interessante. E se alguém perguntar, dentre um e outro, qual que deve ser primeiro? Emmanuel fala isso, deixa claro. Vamos atender a necessidade imediata e depois atender os anseios que a pessoa tem no sentido da compreensão. Vamos ampará-la materialmente até, em muitas circunstâncias, e levar a ela a orientação, dar a ela um apoio material sempre
emoldurado com o apoio moral. O que eu estou falando? Eu posso dar uma moeda, mas a moeda poderá ser simples esmola. Mas se essa moeda, por menor que for em valor, se ela for entregue com a vibração do amor, se eu desejar o bem para aquela pessoa, não é o valor da moeda que vai pagar esse bem. O bem custa muito mais, mas ele nasce do nosso coração. E quantos bens são conquistados, porque num determinado momento, nem que fosse um pedacinho, o nosso coração cedeu. Então são coisas desse tipo, para nós sairmos desse mundo ainda de encantamentos que nós criamos como seres humanos. Se observarmos de imediato o que é que se nos pede, o que é que está descrito como sendo o governo imediato a ser cuidado. É isso que nós precisamos fazer. Porque ainda dentro desse mesmo princípio, naquela fala de Jesus, tentando esclarecer Tomé, ele disse assim: quando auxiliares, não preocupe em mostrar conhecimentos, mas sofre com ele, né, o sofredor, as suas dores, amando-o. Nós estamos vivendo um momento em que está havendo uma revisão, porque a doutrina espírita sempre é a mesma, mas ela evolui nas suas práticas, felizmente. E hoje a área da assistência e promoção social está trazendo um viés muito interessante. Saiu até um livro, Conviver para Amar e Servir. Gente, dá um jeito de ler esse livro. Mas tem muita gente aqui que nunca leu nenhum livro. Tem gente aqui que nunca leu nem o Evangelho. Vamos tomar jeito. Vamos ler. Vamos adquirir esse livro. Eu não estou fazendo marketing, não. Vamos adquirir esse livro. Esse livro chamou muita atenção. A FEB o adotou e está tentando passar isso para as casas espíritas. Conviver para amar e servir. Então, lá nessa lição, Jesus fala um pouco mais sobre isso. E é tão belo, tão interessante esse lado. Vocês veem que nós estamos falando das profecias, dos fenômenos e tal, mas nunca sem que haja esse espaço para que se complete o que é Espiritismo. Por maior seja uma realidade, porque o Espiritismo parece até uma contradição em termos contextuais, em termos sistêmicos, em termos de estrutura mesmo. Quer dizer, nunca se viu algo mais simples e ao mesmo tempo mais profundo do que a doutrina espírita. Então é por isso que basta nós mesmos, nós não precisamos nos encantar com os prodígios que uma pessoa possa fazer, com uma assistência que ela possa fazer, que nós achamos que não somos capazes, por uma ordem natural que só um dia veremos de entender. O potencial que existe no menor dos seres é o mesmo que existe no maior deles. Apenas não foi descoberto ainda para aquele que se considera menor, o que ainda se faz menor. Nós todos somos iguais a partir deste princípio. Nascemos nas mesmas condições e vamos, nas nossas experiências, adquirindo este potencial. Então, o que deve ficar para nós, diante de tudo isso, é observarmos como nós somos. Apenas para dar uma dica, na lição do Evangelho dos Bons Espíritas, que traça lá alguns caracteres dos espíritas imperfeitos. E uma característica é aquela do espírita que preocupa muito mais com o fenômeno do que com outras coisas. Aí, alguém de nós vai falar, não, eu não me preocupo tanto com o fenômeno. Vamos nos analisar pela obra que nós procuramos, os assuntos que nós traçamos. A gente percebe isso nas vivências espíritas. Há pessoas que, quando a gente vai conversar com elas, se a gente trouxer o conteúdo de uma mensagem de Emmanuel, ele não dá conta, fica impaciente. Ele quer André Luiz, porque ele só quer saber de fenômeno, ciência.
Doutrina espírita é ciência. E aqueles que têm a capacidade científica, que são capazes, que são privilegiados pela oportunidade que tiveram de estudar, pela inteligência que têm, quanto mais se fazem simples na ordem natural de levar a bênção do ensinamento para cada pessoa, essa pessoa tem um valor muito grande. E é assim que nós devemos imaginar-nos, então, e observar que as revelações que nos vêm, elas nos vêm de acordo com a nossa necessidade. Nunca nos esqueçamos disso. Muita gente às vezes vai, eu preciso fazer uma terapia, mas eu preciso encontrar um psicólogo que entenda de regressão de memória. Quero fazer regressão de memória. E nem sabe que, se for algo sério mesmo, o psicólogo não vai, simplesmente porque a pessoa quer fazendo isso. Existe todo um estudo, toda uma análise. E a própria psicologia tem os seus recursos. Eu fiquei muito feliz, encantado quando eu soube disso que uma psicóloga espírita me explicou. Porque eu tinha lido, se não me engano, em 1971, uma mensagem do Emmanuel que fala, ele não aprovava ali naquele momento totalmente a regressão de memória. Os espíritos são assim, né? Eles não falam, não faz isso ou faça aquilo. Eles não tiram o nosso mérito. Mas ele deixava entender o seguinte, que quando se nós quisermos realmente sabermos o nosso passado, basta analisarmos as nossas tendências. Mas não queremos fenômeno. Eu quero saber, será que eu já fui rei? E nunca pensamos assim, será que eu já fui mendigo? O próprio Chico chegou a comentar sobre isso. É interessante. Quantas pessoas chegam aqui falando, Chico, eu acho que eu já fui rainha, porque eu sou, quer dizer, num misto de humildade, mas querendo mostrar aquele outro lado, né? Quer dizer, hoje eu sou do jeito, eu estou sofrendo tanto, Chico, eu acho que eu já fui rainha, né? Às vezes uma mulher falando assim, né? Às vezes o cara chegava e falava assim, eu já fui um mendigo, de fato, porque eu já fui um rei, de fato, porque agora eu estou quase que virando um mendigo. Coisas desse tipo. Então, nestas fantasias, não é? Do nosso subconsciente, e que às vezes nós queremos aflorar muito, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mas vamos nos analisar, porque o grau de necessidades proféticas proporcionais nós ainda temos, né? Vamos então agir como aqueles que se tornaram sábios agiram, ou seja, o que tiver que acontecer comigo, que aconteça o melhor em função das minhas transformações, porque eu saberei no momento certo tudo o que eu já fiz, no momento certo, e compreendendo muitas vezes que, às vezes na própria encarnação, quando é necessário mesmo, a pessoa fica sabendo o que ela já fez. Eu falo isso por experiência própria, tenhamos a certeza disso. Se tivermos que saber, a gente vê isso, muitas vezes tem as experiências de EQMs, né, experiências quase morte, que a pessoa vai, fica sabendo, volta. Já está na hora de terminar, né? Eu gosto muito de coisa prática, vou lembrar, porque eu lembrei aqui agora, quando eu falei EQM, de uma experiência vivida na abertura de um curso de orientação e educação mediúnica no Centro Espírita Amor e Caridade. Naquela primeira aula, vamos dizer assim, naquele primeiro contato, fazia parte também, aqueles que quisessem assim fazê-lo, né? Explicar por que ele estava, podia falar das suas dificuldades, das suas percepções, de influências, podia falar, enfim, por que foi parar ali. E teve um caso muito interessante, da Leia, nunca me esqueci disso, depois se tornou nossa amiga, e ela ficou fora, ela se transformou totalmente por causa de uma EQM, experiência quase morte. Ela disse que foi retirada do corpo, e quando ela começou a desesperar, o anjo guardião dela chegou perto dela,
Ó, gente, não é para ficar com coisa espetaculosa, não. Tá vendo o que eu estou fazendo? Vamos analisar isso friamente, sem ver só o lado espetaculoso, fenomênico, né? Mas então ela foi orientada e vivenciou algumas coisas. Permitia-se a ela comparar o que ela já havia feito em outras encarnações com o que ela estava fazendo naquele momento. Fazendo uma comparação extraordinária. Olha, isso é muito raro. Ela, para ter recebido isso, tinha muito mérito também, de alguma forma, para poder receber esse tipo de informação. Tanto que ela, a gente pode dizer assim, por tudo que a mãe dela falava, que agora já desencarnou, inclusive, a dona Zilda, ela explicava para nós que não era filha dela, em princípio, tanto que ela havia se modificado. Mas nós não merecemos. E às vezes, com certeza, isso vai atropelar as nossas conquistas. Nós vamos tirar grande parte do nosso mérito e teremos que vivenciar situações ainda. Não é melhor, então, ao invés de ficarmos protelando para fazermos novas provas, então vamos, com humildade, isso é uma amostra grande de humildade que nós teremos para com Jesus, ou seja, de seguirmos a nossa vida, sabendo que o que nós precisamos é melhorar, sem ter necessidade de sabermos do nosso passado, das nossas existências passadas. Muita paz para todos, muito obrigado. Que Deus nos ilumine e nos fortaleça para sermos espíritas independentes dos fenômenos. E que o único fenômeno que seja grandioso, maravilhoso para nós, seja o fenômeno do bem que fizermos para cada próximo nosso. Muita paz.